Fala pessoal do sexto ano, aqui é o professor Éder, e hoje iniciaremos a nossa aula 1, né, da apostila. Então vocês receberam a apostila aí do aluno durante a semana passada, e hoje a gente vai falar do capítulo 1 de Geografia, chamado Lugar, o Espaço da Vivência e as Suas Relações. Então nessa primeira aula, a gente vai entender o que é a geografia e qual é o seu objeto de estudo, né? E, num primeiro momento, a apostila, ela sempre traz, no começo de todo o capítulo, esse aquecendo, que é uma forma de mostrar o que vai ser trabalhado na apostila no decorrer aí do capítulo, né? E aí, nesse aquecendo, da página 3 da apostila de vocês, tem um trecho de uma música do Caetano Veloso, chamada Terra, né? E eu vou colocar essa música para vocês ouvirem aí, depois a gente vai falar um pouco dela, ok? Então vamos lá. Este é o João Marcos. Isto é o que a minha pode causar. Aqui, tirar o anúncio, né? É bom tirar o anúncio também. Então vamos lá. Terra. Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua, isso coberta de luz. Então, pessoal, com esse trecho, já dá para a gente ter uma noção de que o autor da música ele começa a descrever a Terra, né? A falar das suas características, a falar dessa primeira vez que ele viu a Terra. E tem um trecho aí e no terceiro verso aí, foi em que vi pela primeira vez as tais fotografias, em que apareces inteira, porém, lá não estava nua, e assim foi coberta de nuvens. Né? Então, essa é uma referência do Sputnik, que foi o primeiro satélite que orbitou o planeta e conseguiu captar a imagem da Terra, porque até a década de 50 do século 20, não se tinha imagens da Terra. A gente sabia que a Terra era
esférica, era redonda, sabia que ela girava em torno do Sol, né? Tinha várias informações sobre o planeta, mas até então não tinha uma imagem do planeta. Essa imagem só foi captada e foi divulgada a partir do lançamento dos primeiros satélites, né, pela União Soviética ainda no século XX. Então, essa música ela vai trazer essa característica do planeta, tá bom? Então, por que é colocado aí essa música no primeiro momento? Justamente porque a origem da palavra geografia ela vem do grego, né, e significa justamente descrever a Terra. Geo, terra, grafos, escrever, geografia, descrição da terra. Os gregos, na antiguidade, eles descreviam a terra, né? Eles observavam uma montanha e descreviam essa montanha, descreviam as ondulações, descreviam sua altitude, a sua vegetação, os rios, né? Descreviam o leito do rio, como que o rio era feito, se tinha navegação, se tinha pesca, e por aí vai. Então a geografia ela nasce, né, como uma forma de você compreender o espaço, de você descrevê-lo. Mas hoje, né, séculos e séculos depois, a gente vê a geografia de uma forma muito mais ampla, de uma forma muito com muito mais características, né? A gente hoje entende a geografia como a interação entre a sociedade e a natureza, né? Então vamos fazer uma leitura de alguns trechos do texto. Esse texto é chamado que a Geografia Estuda, que vai da página 4 até o comecinho aqui da 5. Ele é muito importante, ele é um texto muito bom, né? Eu vou pedir para vocês grifarem alguns trechos, mas é mais porque eles vão auxiliar vocês no estudo, né, na resolução das questões. Mas ele, como um todo, ele é bastante interessante. Então, é bom vocês darem uma lida mesmo nele todo, né, como a gente vai fazer agora. Okay? Então, essa apostila, pessoal, que vocês receberam, ela é de vocês. Fiquem à vontade para grifar, para anotar algo que o professor fale, que vocês queiram achar interessante. A apostila é de vocês, ok? Então, fiquem à vontade na hora de grifar. Grifem com marca-texto. Quem não tem um marca-texto lá, grifem com uma caneta, com um lápis de escrever mesmo, né? Mas grifem, utilizem a apostila, porque esse exercício de grifar a apostila, ele facilita na hora do estudo. E ele é muito importante para a gente gravar as informações e compreender, né, o texto. Então, geografia, a origem da palavra vem do grego geo, terra e grafos, escrever, podem grifar esse trecho também, né? Então, vamos lá. O que a geografia estuda? Como sabemos, a geografia vai muito além de descrever a Terra. Na verdade, ela é uma ciência que apresenta uma forma especial de estudarmos o mundo do qual fazemos parte. Mas de que maneira a geografia estuda a realidade? Quais os principais assuntos estudados por ela? Então, nesse primeiro parágrafo, o texto ele vai trazer para a gente alguns questionamentos, né? O que a geografia vai estudar, quais são os resultados dos estudos que ela faz, né? Então, continuando, esse segundo parágrafo eu vou pedir para vocês grifarem, né? Na verdade, a geografia estuda a sociedade e a natureza, dando ênfase à distribuição espacial, isto é, como ela se distribui na superfície da Terra. Então, a geografia, hoje, ela estuda a interação entre a sociedade, ou seja, entre as pessoas, entre os seres humanos, com a natureza, né? Dando ênfase o quê? Na distribuição das pessoas nos lugares, na superfície da Terra, no mundo, nos países. Então, a gente sabe, tendo conhecimento das notícias, das coisas que ocorrem no mundo, que essa interação entre sociedade e natureza, muitas vezes, ela é uma interação que não é benéfica nem para um nem para outro, né? Com destruição de floresta, desmatamento, poluição dos rios, poluição atmosférica, né? Então, em alguns momentos, essa destruição em massa da natureza do nosso planeta, ela vai mostrando sua conta, né? E quem vai sofrer é justamente as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, né? Que moram em locais não tão privilegiados, que sofrem interferência total desses problemas,
né? A gente viu a questão recentemente aí do desastre em Mariana, do desastre em Brumadinho. Então, é justamente essas questões do mau uso da terra, do mau uso da natureza que afeta os seres humanos, né? Principalmente os seres humanos menos favorecidos economicamente, né? Então, podem grifar esse segundo parágrafo aí. Então, para compreender essa distribuição, o que a geografia vai utilizar? Ela vai utilizar mapas, desenhos, fotografias aéreas e até imagens tiradas de satélite que estão em órbita no nosso planeta. Então, para a gente entender essa distribuição das pessoas na Terra, essa relação entre a sociedade e a natureza, a gente vai utilizar várias ferramentas. Uma das principais ferramentas que todo mundo conhece são os mapas, né? Então aqui tem um mapa mundi, que tem a distribuição de todos os continentes, e tem o mapa do Brasil, que está dividido entre as 5 regiões do IBGE, que Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Né? Então os mapas, eles são talvez o principal centro de referência da compreensão da geografia. Mas não só os mapas, né? Os desenhos também serão importantes na compreensão geográfica. Então, as fotografias aéreas, aqui tem as fotografias aéreas também para a gente observar o espaço, ver a relação entre a sociedade e a natureza. Não, aqui tem uma fotografia aérea de Brasília. Então, aqui tem a parte central aqui, que é onde tem os prédios prédios públicos, né, prédio do governo, e aqui as asas norte e asa sul, que é onde moram as pessoas, né, os funcionários públicos, os residentes de Brasília. Só que Brasília, ela foi construída na década de 50 e foi inaugurada em 1960. Antes, aqui nesse espaço existia Cerrado e o Lago Paranoá, aqui atrás que vocês observam. Então, o espaço da natureza foi apropriado pelo homem, foi construída uma cidade. Né? Então, o que de complexo trouxe essa construção? Será que destruiu muita árvore? Será que poluiu o lago? Né? Então, é justamente isso que a geografia vai estudar. E é através das imagens que a gente vai conseguir observar essa mudança no espaço. Né? Então, e hoje as fotografias aéreas também são bastante difundidas por causa dos drones, né? Os drones ainda facilitam ainda mais essa observação do espaço e a modificação desse espaço, que vem ocorrendo diariamente. Né? O espaço ele é modificado sempre. Além das fotografias aéreas, terão também as imagens de satélite. Né? Então, o satélite orbita aqui o planeta, o satélite é esse aparelho aqui, ele vai fazendo movimento em volta do planeta e vai captando imagens lá de cima, né? Então aqui tem uma imagem de satélite, né, que a gente consegue. Isso aqui é uma imagem do Google Earth, né? Então aqui a gente observa lá, é como se uma foto é tirada de cima para baixo, assim. Então a gente consegue ver o telhado das casas. Aqui tem um lago. Aqui tem a imagem de satélite de Salvador, né, capital da Bahia. A gente consegue observar a cidade aqui, o mar, né, a Baía de Todos os Santos, o estádio aqui da Fonte Nova. Então, a gente, através dessas imagens também de satélite, a gente observa a modificação do espaço geográfico, né? Então, continuando aí, pessoal, no nosso texto. Então, vamos lá para o quarto parágrafo aí, que eu também peço que vocês grifem. Podemos estudar os lugares que fazem parte do nosso dia a dia, como a nossa casa, a nossa escola, nosso bairro e nossa cidade. Numa cidade brasileira, podemos observar uma paisagem com formas, contrastes, como edifícios elegantes ao lado de favelas. Então, essa imagem que o texto cita, desse contraste entre a riqueza e a pobreza, ela é bem nítida nessa imagem aqui, ó. E ela é bastante divulgada, vocês já devem até conhecer essa imagem aqui, ó. Segregação urbana. Então, aqui a gente observa um edifício bastante luxuoso aqui, né, com uma piscina em cada andar, né, de cada apartamento,
quadra de tênis, piscina olímpica, né? Todo luxo que o dinheiro pode comprar, ao lado de moradias precárias aqui numa favela, numa comunidade. Então, essa imagem é muito nítido a desigualdade social que vai levar à desigualdade urbana, né? Onde as pessoas concentram a riqueza de um lado e no outro lado está a pobreza sendo bastante evidente. Então, isso é também um problema que a geografia vai ajudar vocês a compreender o porquê existe esse tipo de problema, esse tipo de causa, né, na sociedade, principalmente nas sociedades mais desiguais, né, como o Brasil e outros países de terceiro mundo, outros países em desenvolvimento. E não que nos países ricos não existam pobreza, existe, mas nos países mais pobres é, há uma concentração maior de riqueza, então a pobreza ela tende a ser maior. Okay? Então, isso é bastante nítido nessa imagem que eu mostrei para vocês. Chegando ao meio rural, podemos observar campos cultivados, pastagens, florestas plantadas e matas conservadas. Os estudos geográficos vão permitir que você compreenda as forças da natureza e da sociedade responsáveis pela produção desses diferentes lugares e paisagens. Então, aqui no meio rural, já é um outro tipo de paisagem. Né? A gente observa pastagens aqui de gado, né? Aqui é a casa da sede, plantações, aqui provavelmente é uma plantação de soja, né? Então é um outro tipo de ambiente, é um outro tipo de paisagem o meio rural, né? É um outro tipo de apropriação desse espaço. O homem nesse espaço rural, ele se apropria da natureza para fazer plantações, para fazer cultivos agrícolas, para fazer pasto para gado. Enquanto que no espaço urbano, o homem se apropria da natureza para construir as cidades, construir prédios, construir estradas e por aí vai. Então, essa é a diferença do meio urbano para o meio rural. Então, esse também é observado na geografia. Os estudos geográficos vão permitir, né, que você compreenda as forças da natureza e da sociedade que são responsáveis pela produção desses diferentes lugares e paisagens, né? Também vamos relacionar a geografia com a história, pois os lugares, paisagens e territórios são modificados no decorrer do tempo, né? Então, esse espaço que ele é modificado, seja para construir espaço urbano, seja para construir espaço rural, ele é modificado no decorrer do tempo. Isso é importante a gente destacar, por exemplo, a questão dos índios, né? A questão dos portugueses. Os índios se apropriavam da natureza de uma forma, né? Eles utilizavam a natureza para sua sobrevivência mais básica, caça, pesca, né? Quando chega a colonização portuguesa aqui, eles vão se apropriar da natureza de uma forma muito mais avançada. Eles tinham técnicas mais avançadas, então a apropriação da natureza, a modificação desse espaço, ela é diferente. Né? Então vai ser construída as primeiras vilas, as primeiras cidades, é explorado o pau-brasil, depois explorada a cana-de-açúcar e por aí vai. Né? Até chegar a esse país hoje que é praticamente boa parte dele urbanizado, principalmente as regiões aqui do centro-sul, né? Sudeste, sul e a costa do Nordeste. Então, até chegar nesse momento, a gente precisa entender primeiro o processo histórico. E é importante destacar que a geografia ela vai conversar bastante com a história, como vocês vão observar aí nas aulas. Mas não só com a história. A geografia também conversa com as ciências. Principalmente agora no sexto ano, que vocês vão estudar clima, estudar natureza, né, solos, rochas, ela vai conversar bastante com ciências. E também, em alguns momentos, vai conversar até com matemática, quando a gente for calcular, por exemplo, a escala de um mapa, né, e por aí vai. Então, a geografia, ela tem essa característica de se unir com outras matérias, né, como vocês vão observar no decorrer do ano de vocês. Okay? Então, a geografia ela vai estudar essa relação entre a sociedade e a natureza. Né? A gente vai conhecer essas características, conhecer o espaço físico, conhecer
as causas que levam a sociedade a se apropriar da natureza, né? Vai estudar também a distribuição pelo território, né, das pessoas, porque as pessoas se concentram mais em áreas urbanizadas e se concentram menos em áreas frias, né, como os polos norte e polo sul, ou em áreas desérticas, como o deserto do Saara, lá no norte da África, ou o deserto do Atacama, no Chile, né? Porque as pessoas optam em se apropriar desses espaços, né, e morar nesses outros espaços mais urbanizados. Então, isso a geografia vai mostrar para a gente também. Isso vai ter a ver com o clima do lugar, com a natureza, né? Por exemplo, num local como o deserto, não tem como você plantar uma grande diversidade de culturas agrícolas. Então, isso limita um pouco a fixação do homem, assim como nos polos, nos lugares gelados também, da mesma forma. Então, as pessoas vão morar em locais onde existem mais condição de vida. Né? Então, isso é uma forma de se explicar também isso. Então, isso a geografia também vê. Okay? Então, indo para a página 5 aí, tem 2 parágrafos que eu quero que vocês grifem também, né, que é o primeiro parágrafo foi chamado a sociedade até atividades culturais e o segundo aí os estudos até a violência. Então vamos fazer a leitura deles aí. A sociedade modifica a natureza por meio do trabalho e das atividades econômicas. Entre as diferentes atividades econômicas temos a produção industrial, o comércio, a agricultura, a geração de energia, extração de recursos minerais, os meios de transporte, telecomunicações, atividades culturais. Então, a sociedade vai modificar a natureza principalmente pela questão econômica. Quando uma indústria ela se concentra numa cidade, essa indústria ela vai precisar construir um barracão, geralmente, num lugar que é num terreno não habitado, então já modifica aquele espaço. Uma indústria vai precisar de estradas, de rodovias para escoar a sua produção. Eu não posso produzir, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, um sapato, uma geladeira, uma TV, sendo que eu não tenho condição de transportar esse produto até o comércio. Então, preciso de estradas, preciso de rodovias, né? Preciso de ferrovias, hidrovias. Então, isso tudo vai modificar o espaço. Assim como as outras atividades também econômicas. O comércio modifica, a agricultura, né? A agricultura, ela se apropria da natureza para construir as pastagens, para construir, para fazer as áreas de cultivo também. Isso vai modificar geração de energia e por aí vai. Então, a gente observa essa modificação da natureza em todas as atividades econômicas aí. Então, só para a gente observar, vai, produção industrial. Então, aqui, ó, tem as indústrias, indústrias de alta tecnologia ou de tecnologia um pouco mais baixa, assim, né? Mas de qualquer forma elas vão modificar. Outras atividades aí que é citada no texto: comércio. As pessoas trabalham, ganham seu salário e precisam consumir, seja itens básicos ou seja itens mais supérfluos aí, mas todos consomem. Então é preciso ter lojas. Né? Aqui tem uma loja que a gente observa, uma loja de linha, para quem trabalha com costura, né? Aqui tem uma rua de comércio. Então, toda cidade, seja uma cidade pequena ou uma cidade grande, vai ter sempre uma área comercial, né? Uma rua com lojas diversas, ou muitas vezes um bairro comercial, né? Como no caso de São Paulo, né? Lá a gente pode destacar o Brás, que é uma área totalmente voltada ao comércio de rua, comércio de roupas, a 25 de março. Então, pode ser uma cidade grande, uma cidade pequena, sempre vai ter uma área comercial. Isso vai modificar o espaço também. Próximo aí que está no texto, a agricultura. Então, essas pastagens aqui de gado, essas áreas de cultivo agrícola aqui, ela é construída pelo homem. O homem se apropriou desse espaço da natureza e fez aqui um cultivo, seja de alface, seja de milho, de trigo, de algodão, né? Ele modificou o espaço também com a agricultura.
Outra atividade econômica que também modifica o espaço, geração de energia. O Brasil, a energia nossa é basicamente, boa parte dela, de hidrelétrica. Né? Para você construir uma hidrelétrica, você tem que represar um rio, construir uma barragem. Então, é uma obra bastante complexa, muito grande, e você modifica muito aquele espaço. Modifica o espaço da natureza, você também mexe é, com os peixes, com a fauna daquele local. Então, você também vai modificar esse espaço com a geração de energia. Outras atividades também, extração de recursos minerais. Modifica-se muito. Olha isso aqui, ó, uma exploração de minério. É praticamente cavado vários buracos, feito montanhas de resíduo aqui para você extrair ouro, extrair bauxita para fazer alumínio, extrair cobre, né? Minério de ferro, que aqui no Brasil é bastante explorado, principalmente na região de Minas Gerais, na região do Pará. Então, também é uma atividade que vai interferir muito na natureza. Depois, meios de transporte. Também a produção dos meios de transporte pela indústria, né? O próprio transporte aéreo, aquaviário, também modifica o espaço de forma menos ou mais intensa. Telecomunicações. As telecomunicações também, de alguma forma, modificam o espaço por meio do trabalho. Né? A própria construção dessas antenas de captação dos sinais de satélite também precisam estar em áreas abertas, em áreas que muitas vezes eram só o espaço da natureza. E, por fim, as atividades culturais também. Né? De alguma forma, o homem se apropria dessas atividades culturais e modificam também. Né? Então, todas as atividades econômicas, elas modificam em menor ou maior grau o espaço geográfico. E é justamente isso que se fala aí nesse parágrafo que vocês podem grifar. Né? Continuando aqui. Os estudos geográficos também investigam os problemas sociais, econômicos e políticos que afligem o Brasil e o mundo. São exemplos a desigualdade social, a fome, a precariedade das moradias das populações pobres e a violência. Então, podem grifar esse parágrafo também. E vocês observam o seguinte, que a geografia, ela vai desde você estudar determinada rocha em um lugar, estudar o clima de um país, até questões ligadas à fome, à desigualdade. Então, a geografia é uma matéria muito ampla, ela estuda muita coisa. É claro que nesse primeiro momento, no sexto ano, a gente não vai ver tudo isso, não quero assustar vocês agora no início. Né? A gente primeiro vai estudar por etapas. Né? Isso aí é mais uma. Esse texto ele vai falar da geografia como um todo. Mas no sexto ano a gente foca mais nas questões da natureza. A gente vai estudar o espaço natural, vai estudar o clima, para depois, quando vocês chegarem no sétimo ano, a gente estudar essas questões naturais, mas do Brasil, mais especificamente. E depois, no oitavo e no nono, estudar a interferência da sociedade, né, através das guerras, através dos conflitos, e por aí vai. Então, é por etapas esse processo, Estuana. A gente não vai estudar tudo isso agora no primeiro bimestre ou agora nesse ano. Então, eu só estou mostrando para vocês como que a geografia, que é essa matéria que a gente vai ter, ela é muito ampla, ela estuda muita coisa. Né? E ela é legal por causa disso. Porque por estudar muita coisa, ela vai conversar com outras matérias, como eu disse para vocês já. Né? Então, através dessa primeira aula, pessoal, vocês conseguem responder essas 5 questões aí da página 5 e 6. Né? Então, a primeira questão: seria correto afirmar que a geografia é apenas a descrição do planeta Terra? Justifique sua resposta. Questão 2.
para que a geografia utiliza mapas, fotografias e imagens de satélite em seus estudos? Né? Questão 3. Qual é o tema estudado pela geografia que mais desperta a sua curiosidade? Justifique sua resposta. Essa é um pouco mais pessoal. Então, vocês vão, a partir do que o professor falou nessa aula, a partir dos conhecimentos de vocês, vocês vão falar o que mais desperta a curiosidade de vocês dentro da geografia. Ok? 4. Mencione 3 atividades econômicas estudadas pela geografia que são realizadas no seu município. Eu aqui citei várias e várias atividades econômicas, mostrei as imagens para vocês. Eu quero que vocês citem 3 aí que tem em Laranjal Paulista. E 5, a última, reflita e escreva sobre a importância de se estudar as características e os territórios de outros países do mundo na atualidade. Certo, pessoal? Então, nesse primeiro momento, é mais para vocês refletirem mesmo sobre o que a geografia estuda, sobre como ela é ampla, para depois, nas próximas aulas, a gente ir dividindo esse conhecimento geográfico e falar um pouco de outras partes aí. Né? Então, na próxima aula, a gente vai começar aí com a geografia dos lugares, entender o que é o lugar. Ok? Então, nessa primeira semana, eu quero que vocês respondam essas questões e façam a leitura desse texto aí que eu expliquei aí para vocês grifaram, releiam de novo, é importante para a gente fixar esse conhecimento. Se tiver dúvida, sexto ano, estamos nos grupos de WhatsApp, podem mandar as dúvidas, podem mandar os questionamentos, fiquem à vontade, tá ok? A gente está à disposição, eu abro o grupo toda quinta-feira, mas se vocês tiverem alguma dúvida em outro dia da semana, podem mandar inbox mesmo que eu respondo. Às vezes eu posso até abrir o grupo para, se for uma dúvida que seja meio geral, eu posso responder no grupo também. Mas não fiquem com dúvidas, né? A gente está à disposição de vocês nesse primeiro momento aí que a gente está à distância, tá? No ensino remoto. Então, vamos trabalhando dessa forma. Então é isso. Primeira semana, responda essas questões, releiam o texto e na próxima semana a gente continua aí com a nossa apostila. Falou, é isso e até a próxima.